A humanidade sempre teve ao seu redor um mundo de forças e energias ocultas que muitas vezes não conseguia compreender nem identificar. Assim sendo, buscou ao longo dos tempos proteção a esses perigos ou riscos que faziam parte de seu medo ao desconhecido, surgindo aos poucos muitos objetos, imagens e amuletos, criando-se símbolos nas tradições de cada povo. O pentagrama está entre os principais e mais conhecidos símbolos, pois possui diversas representações e significados, evoluindo ao longo da história. Passou de um símbolo cristão para a atual referência onipresente entre os neopagãos com vasta profundidade mágica. Origens e difusões. Num dos mais antigos significados do pentagrama, os hebreus designavam como a verdade, para os 5 livros do Pentateuco, os 5 livros do Velho Testamento, atribuídos a Moisés. Na Grécia Antiga, era conhecido como pentalpa, geometricamente composto de 5 as. O pentagrama também é encontrado na cultura chinesa, representando o ciclo da destruição, que é a base filosófica de sua medicina tradicional. Neste caso, cada extremidade do pentagrama simboliza um elemento específico: terra, água, fogo, madeira e metal. Cada elemento é gerado por outro, a madeira é gerada pela terra, o que dará origem a um ciclo de geração ou criação. Para que exista equilíbrio, é necessário um elemento inibidor, que neste caso é o oposto: a água inibe o fogo. A geometria do pentagrama e suas associações metafísicas foram exploradas por Pitágoras e posteriormente por seus seguidores, que o consideravam um emblema de perfeição. A geometria do pentagrama ficou conhecida como a proporção divina, que ao longo da arte pós-helênica, pôde ser observada nos projetos de alguns templos. Era um símbolo divino para os druidas. Para os celtas, representava a deusa Morrigan, deusa ligada ao amor e à guerra. Para os egípcios, era o útero da terra, mantendo uma relação simbólica com as pirâmides. Os primeiros cristãos tinham o pentagrama como um símbolo das 5 chagas de Cristo. Desse modo, visto como uma representação do misticismo religioso e do trabalho do Criador. Também era usado como símbolo da comemoração anual da visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. Ainda, em tempos medievais era usado como amuleto de proteção contra demônios. Os Templários, uma ordem de monges formada durante as Cruzadas, ganharam grande riqueza e proeminência através das doações de todos aqueles que se juntavam à ordem, além de grandes tesouros trazidos da Terra Santa. Na localização do centro da Ordem dos Templários, ao redor de Rennes du Chartres, na França, é notável observar um pentagrama natural, quase perfeito, formado pelas montanhas que medem vários quilômetros ao redor do centro. Ainda é possível perceber a profunda influência do símbolo em algumas igrejas templárias em Portugal, que possuem vitrais na forma de pentagramas. No entanto, os templários foram dizimados pela mesquinhez da igreja e pelo fanatismo religioso de Luís IX, em 1303. Iniciou-se assim a Idade das Trevas, onde se queimavam, torturavam e excomungavam qualquer um que se opusesse à igreja. Durante esse longo tempo da Inquisição, a igreja mergulhou no próprio diabolismo ao qual se opunha. Nessa época o pentagrama simbolizou a cabeça de um bode ou do diabo, na forma de Baphomet, o mesmo que a igreja acusou os templários de adorar. Assim sendo, o pentagrama passou de um símbolo de segurança à representação do mal, sendo chamado de pé da bruxa. Assim, a perseguição da igreja fez as religiões antigas se ocultarem na clandestinidade. Ao fim da Era das Trevas, as sociedades secretas começam novamente a realizar seus estudos sem medo paranoico das punições da igreja. Ressurge o hermetismo e outras ciências, misturando filosofia e alquimia. Floresce então o simbolismo gráfico e geométrico, emergindo a Renascença numa era de luz e desenvolvimento. O pentagrama agora significa o microcosmo, símbolo do homem de Pitágoras representado através de braços e pernas abertas, parecendo estar disposto em 5 partes em forma de cruz, o homem individual. A mesma representação simboliza também o macrocosmo, o homem universal, um símbolo de ordem e perfeição, a verdade divina.
Agrippa, Henri Cornelius von de Agrippa Netechen, mostra proporcionalmente a mesma figura, colocando em sua volta os 5 planetas e a Lua no ponto central, genitália, da figura humana. Outras ilustrações do mesmo período foram feitas por Leonardo da Vinci, mostrando as relações geométricas do homem com o universo. Posteriormente, o pentagrama também foi associado aos 4 elementos essenciais, terra, água, ar e fogo, mais o quinto, que simboliza o espírito, a quinta essência dos alquimistas e agnósticos, na maçonaria, o laço infinito, como também era conhecido o pentagrama, por ser traçado com uma mesma linha, era o emblema da virtude e do dever. O homem microcósmico era associado ao pentalpa, a estrela de 5 pontas, sendo o símbolo entrelaçado ao trono do mestre da loja. Com Eliphas Levi, Alphonse Louis Constant, o pentagrama pela primeira vez, através de uma ilustração, foi associado ao conceito do bem e do mal. Ele ilustra o pentagrama microcósmico ao lado de um pentagrama invertido, formando a cabeça do bode, Baphomet. O pentagrama voltou a ser usado em rituais pagãos a partir de 1940 com Gerald Gardner, sendo utilizado nos rituais simbolizando os 3 aspectos da deusa e os 2 do deus, surgindo assim a nova religião Wicca. Desse modo, o pentagrama retoma sua força como poderoso amuleto, ajudado pelo aumento do interesse popular pela bruxaria e Wicca, que a partir de 1960, torna-se cada vez mais disseminada e conhecida. Essa ascensão da Wicca gera uma reação da igreja da época, chegando ao extremo quando Anton LaVey adota o pentagrama invertido, em alusão a Baphomet de Levi, como emblema da sua igreja de Satanás, e faz com que a igreja católica considere que o pentagrama, invertido ou não, seja sinônimo de símbolo do diabo, difundindo esse conceito para os cristãos. Assim naquela época, os wiccanos para se protegerem dos grupos religiosos radicais, chegaram a se opor ao uso do pentagrama. Até hoje o pentagrama é um símbolo que indica ocultismo, proteção e perfeição. Independente do que tenha sido associado em seu passado, ele se configura como um dos principais e mais utilizados símbolos mágicos da cultura universal. Obrigado por ter assistido, deixe seu like, inscreva-se e até o próximo vídeo.